Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Sou o Fábio Costa, esse é o canal do Observatório da TV no YouTube. Esse é mais um TBT da TV neste nosso canal, com mais de 21 mil inscritos já. Já rompemos a barreira dos 21.500. Agradeço a todos. Convido a quem não for inscrito ainda que se inscreva, que ative as notificações para ser avisado quando nós publicarmos conteúdos novos, né? E que vocês também acompanhem os conteúdos em áudio do Grupo Observatório nas plataformas digitais de áudio, como Google Podcasts e SoundCloud. Esse é o último TBT da TV de 2020, né? E vamos fazer uma versão um pouco diferenciada aqui do nosso programa, que você está acostumado geralmente a nós falarmos de programas ou de novelas que estão fazendo aniversário de estreia ou de término, né? Rememoramos os enredos, os elencos, enfim. Mas esse TBT da TV vai falar sobre esse ano que termina, 2020, né? Um encontro nosso aqui para nós relembrarmos momentos legais ou não tão legais deste ano, não é? Este ano de 2020 vai ficar marcado não só na televisão, como de um modo geral, né, como o ano da pandemia, ou o ano do coronavírus, né, o ano da Covid-19, como se queira chamar, né. E é claro que todas as mudanças necessárias no comportamento da população mundial para enfrentar essa doença impactaram o nosso dia a dia, né, e a produção dos programas de televisão, né. Alguns foram cancelados e passaram a recorrer a reprises deles próprios, né, ou tivemos as adaptações, né, para que o horário abrigasse outros programas de mesmo gênero, como as novelas, né, para entreter um público, inclusive confinado em casa, né. As pessoas tiveram que passar o tempo todo em casa, ou quase o tempo todo em casa, por conta dessa doença que a cada dia parece que piora mais, né? E a TV Globo e a Record TV cancelaram as suas novelas no princípio de 2020, né, em março, entre março e abril, e passaram a exibir reprises, né? Na Record tivemos as reprises de Apocalipse e Jesus. No SBT também, depois do final de As Aventuras de Poliana, né, nós começamos a reassistir a novela Chiquititas, que já havia sido reprisada, né? E na TV Globo, Malhação foi substituída, a Malhação Toda Forma de Amar, né? Foi substituída por Viva a Diferença, que é um grande sucesso de público e crítica dessa novelinha, entre muitas aspas, da emissora, né? A novela das seis, Éramos Seis, que foi um grande momento da dramaturgia dos últimos anos, né? Ela conseguiu ser concluída já em meio à pandemia e o horário que seria ocupado por Nos Tempos do Imperador ganhou a reprise de Novo Mundo, que é uma primeira parte de Nos Tempos do Imperador, né? As duas novelas são de Teresa Falcão e Alessandro Marçom, a Malhação Viva a Diferença de Karl Hamburger e a Malhação Toda Forma de Amar era de Emanuel Jacobina, né? Nos Tempos do Imperador teve a sua estreia adiada em um ano, e agora vamos ver como é que vai ficar, né, diante do momento que vivemos. E depois de Novo Mundo houve uma nova reprise, a de Flor do Caribe, que ainda está no ar, né? No horário das 7, as reprises, primeiro de Totalmente Demais, de Rosane Svartman e Paulo Halme, e depois de Haja Coração, de Daniel Ortiz, supriram a vaga que é de Salve-se Quem Puder, também de Daniel Ortiz, que volta em 2021, já teve as suas gravações concluídas depois da retomada, né? Foram paralisadas, retomadas e já concluídas. E na faixa das 9, a mesma situação com Amor de Mãe, de Manuela Dias, que foi paralisada em março, substituída primeiro por uma reprise de Fina Estampa, de Agnaldo Silva, depois agora com A Força do Querer, de Glória Pérez, e já teve os seus capítulos finais gravados nesse meio tempo, com as reprises no ar, né? E vai ao ar a partir de março o desfecho de Amor de Mãe em 23 capítulos que foram produzidos agora, né? Um TBT da TV sobre esse ano não pode deixar de falar também
Da ausência que já tem alguns meses, né, no final de julho, a TV aberta, a TV fechada, né, por vários países inclusive, não puderam mais exibir os produtos ligados ao Chaves e ao Chapolin e a Roberto Gomes Bolanhos, né? Então, o TBT da TV de 2020 não pode deixar de falar nisso para que nós marquemos essa lembrança, né? É uma ausência sentida, a de Chaves, né? Tem muitos fãs, né? É uma ausência sentida por mim também, não só a de Chaves, mas a do Chapolin. É um super-herói do qual eu gosto muito, cresci vendo, né? Tanto Chaves quanto o Chapolin, mas o Chapolin eu acho fantástico. E é lamentável que os canais de TV pelo mundo afora hoje estejam privados da exibição dessas criações de Roberto Gomes Bolanhos, né? Em 2020 também tivemos o aniversário dos 70 anos da TV brasileira em setembro. Fizemos aqui no TBT um especial de 4 programas sobre essa trajetória. Se você não assistiu, pode procurar aqui na nossa playlist que você encontrará, né? 70 anos em meio a grandes desafios sempre, seja artísticos, seja financeiros, seja tecnológicos, né? E claro, sempre na busca de agradar o público, que parece previsível, mas ao mesmo tempo é bastante imponderável, não é? E também celebramos em 2020, lá em janeiro, os 50 anos da TV Gazeta, canal 11 aqui de São Paulo, né? Uma emissora muito simpática, muito querida ao público aqui da capital de São Paulo, né? E que não é tão conhecida quanto poderia ser fora da região metropolitana de São Paulo, mas tem o seu valor e as suas grandes investidas artísticas e ousadas ao longo de tanto tempo, sempre conectada com a nossa capital, né? Em 15 de março de 2020, tivemos o lançamento de um audacioso, também ousado canal de notícias, sediado na Avenida Paulista, assim como a TV Gazeta, né? A CNN Brasil, que concorre com a Globo News pela preferência do público interessado em se informar, né? Ainda mais num ano como esse, né? Conseguiu resultados bons, tem, vamos dizer assim, incomodado, não é? Mas a Globo News, junto com o seu irmão de Grupo Globo, aí, o canal Viva, segue na liderança do público de TV por assinatura, né? Se você pegar a audiência da TV por assinatura só em São Paulo, o Viva, aliás, a Globo News é o primeiro canal em audiência. Na audiência nacional é o canal Viva, né? E o canal Viva fica em segundo só aqui no recorte de São Paulo. E isso há meses, né? Ao longo desse ano, com ou sem pandemia, mas é claro que a pandemia pode ter ajudado, já que tivemos que ficar reclusos, né? Sucessos de audiência muito grandes foram exibidos pelo canal Viva em todos os horários. E nos horários de novela, o destaque para as produções exibidas aí nos últimos meses, né? O Clone, Chocolate com Pimenta, Brega e Chique, Sassaricando, Cabocla, né? E Mulheres Apaixonadas. Recentemente, agora no dia 21, mais um grande sucesso, sem dúvida alguma, né? Entrou no ar, A Viagem. Também foi um ano muito bom para a TV aberta, né? Porque o número de horas da gente ligado assistindo aumentou, né? Cerca de 2 horas por usuário, por espectador, né? Então, isso é muito bom para todas as emissoras, porque passamos mais tempo dispostos a assistir. E foi muito bom para a TV Globo, que viu aumentar em cerca de 2 pontos, de 13 para 15, a sua média de audiência diária no geral, né? Do início do dia até o final da noite. E essas reprises, principalmente a de Fina Estampa e de Totalmente Demais, fizeram muito sucesso, né? Num ano como esse, foram novelas que se revelaram escolhas muito felizes da TV Globo para essas reprises, não é? Também temos como destaque desse ano de 2020 o surgimento, já agora no final do ano, de um novo canal que se pretende aí ser uma alternativa na televisão para um público jovem interessado em games, em cultura pop ocidental e também oriental, tem novelas coreanas na sua grade da tarde, alguns desenhos que são já da infância da minha geração, que hoje vai aí pelos 30 e tantos anos, né? O canal Loading. E já nos primeiros dias também houve um problema e um conflito de direção com profissionais de um dos programas da emissora, do horário nobre, né, o Metagaming, mas a gente espera que a emissora
se firme e que problemas como esse sejam evitados, né? A postura mude com o passar do tempo e o jornalismo para o público interessado em temas jovens, videogames, esportes interativos e outros seja também bastante válido e bem feito, né? Também tivemos, ao longo de 2020, uma grande discussão em torno de como levar adiante os programas que necessitam da presença dos auditórios, né? Do público ali presente. E a solução para muitos foi ou abolir a presença totalmente do público, né, e contar apenas com quem está ali focalizado pelas câmeras, ou recorrer às plateias virtuais, né, como é o caso, por exemplo, com bastante êxito, do Caldeirão do Hulk nas tardes de sábado, ou do Que História é Essa, Porchat, um programa de entrevista, né, pouco tradicional, né, que é produzido pelo Multishow, né, na TV paga, e também já chegou à tela da TV Globo aberta, a exemplo de um parente seu, digamos assim, o Lady Night de Tata Werneck, né? Um ano muito desafiador, sem dúvida alguma, para os programas de auditório que, justamente como o próprio nome diz, né? Eles são de auditório e dependem muito dessa interação, desse calor da plateia, né? Imagina um programa como o do Silvio Santos, sem a presença da plateia, né? Ele não tem gravado o programa porque já tem 90 anos, né? É mais do que do grupo de risco do Covid-19, né? Da Covid-19. Mas, de qualquer maneira, como fazer um programa desse sem a plateia, né? Não tem condições, né? Para quem Silvio Santos vai jogar o aviãozinho, por exemplo, né? E, além disso, neste ano de 2020, nós temos alguns destaques a fazer no sentido de mudanças, né? De emissora, mudanças de profissionais, né? Que saem de onde estão e não necessariamente vão para outro lugar, né? Não podemos fazer um programa como esse sem falar das mudanças que envolveram o desligamento de figuras muito importantes para a história da TV Globo, para citar apenas 3 delas, né? Glória Menezes, Tarcísio Meira e Antônio Fagundes, que hoje não são mais contratados da TV Globo, né? Especialmente no caso de Glória Menezes e Tarcísio Meira, Boni, que também é uma dessas figuras históricas, né, declarou-se contrário a uma atitude como essa, né, teria que ser revisto. Tony Ramos também falou algo assim, né, que não poderia ter sido feito como foi, né? Mas Glória Menezes e Tarcísio Meira parecem, se não felizes com isso, pelo menos conformados e muito racionais quando são perguntados a respeito desse tema, né? De qualquer maneira, isso não são indícios de que a emissora esteja mal, nem nada disso. É apenas um reordenamento que faz com que contratos longos, com salários altos para figuras assim, mesmo as muito importantes, e isso ninguém discute, que no caso de Glória Menezes e Tarcísio Meira, essa expressão valha, né? São algumas das figuras mais importantes, não só da TV Globo, como da TV brasileira, né? Mesmo figuras como eles não estão mais imunes a esse tipo de novo comportamento da emissora em relação aos artistas, né? E também Zeca Camargo saiu da TV Globo para assumir aí depois, pouco tempo depois, um cargo de diretoria na Band, né? Ainda não teve exatamente o melhor ambiente, as melhores condições, por uma série de motivos, para colocar suas ideias em prática, mas quem sabe em 2021 isso aconteça, não é? Mariana Godoy está lá com ele hoje na Band, saiu da Rede TV, onde trabalhava, e em breve terá novos projetos pela frente, né? Boris Casoy deixou a Rede TV, porque os seus rendimentos estavam em desacordo com o que a emissora poderia pagar para ele ali diante da produção que ele manteve ao longo desse ano, confinado em casa por causa da pandemia e por ele ser do grupo de risco, não é? Agora Boris Casoy pode ser assistido nas manhãs da TV Gazeta com o programa que ele já transmite na internet, o Jornal do Boris. E é um ano com notícias assim que ninguém esperava, né? Para esse ano e talvez para muitos outros. Um destaque negativo, falando em Band, foi a demora para a estreia da reprise da novela Floribela, que está no ar, né, na faixa das 8 horas da noite na emissora, só que foi anunciada muito antes de quando ela realmente entrou no ar.
Quando foi anunciada, criou uma comoção, muitas pessoas se manifestaram na internet, queriam ver, queriam ver, queriam ver, só que elas cansaram de esperar, aparentemente, né? Porque a novela, quando finalmente estreou, não conquistou um Ibope muito bom, não tem conquistado um Ibope tão bom, né? E talvez realmente tenha-se aí perdido o timing dessa reprise, né? Anunciaram muito antes de quando efetivamente estrearam a novela e aí deu nisso, né? Outro ponto negativo desse ano é a longuíssima duração da reprise de Cúmplices de um Resgate no SBT, que outro dia finalmente terminou, né? Com muito mais capítulos do que da primeira vez, né? E agora o horário não tem nenhuma outra novela no lugar, porque se for para colocar outra novela infantil que não tenha sido reprisada ainda, fatalmente é uma que também já é longa de nascença, né? A Carinha de Anjo. Então, por hora, só há uma novela noturna no SBT, que é a reprise de Chiquititas, né? Ponto positivo, deixando de lado esses negativos, foi a produção do Globoplay, que tenha chegado à televisão ou não, né? Ela ofereceu opções bastante interessantes, ainda mais num ano como esse, né? Sinta-se em Casa, o programa de Marcelo Adnet, o Diário de um Confinado, de Bruno Mazzeo, a chegada à televisão da série e do filme Hebe com André Beltrão, uma produção de grande qualidade, né? E o projeto de resgate das novelas clássicas, que o Globoplay começou no mês de maio, com A Favorita e Tieta, e desde então, a cada 2 semanas, tem trazido de volta grandes sucessos da nossa teledramaturgia, né? Ao longo desse ano de 2020 foram só novelas, e em 2021, minisséries e temporadas de Malhação também entrarão nesse projeto, né? Até aqui nós já tivemos, além dessas que eu citei, A Favorita e Tieta, tivemos Fera Radical, Vale Tudo, Felicidade, Estrela Guia, Laços de Família, Top Model, né? Entre outras. Esse é um projeto que todo noveleiro acompanha ali com ardor, né? O que vem agora? Isso não vinha, agora divulgaram que vem, foi o caso de Kubanacan, por exemplo, né? Então estamos aí a postos, né? E intercalado com esse destaque bastante positivo, digno de elogios, tem outro destaque negativo, que é do SBT, a perda, né, de 2 grandes valores do seu jornalismo. Um é Carlos Nascimento, né, cujo vínculo chegou ao final agora em dezembro, né, com o SBT, e o outro é de Roberto Cabrini, que já está na Record TV, inclusive uma das suas reportagens, ironicamente, sobre Silvio Santos e sua trajetória no seu aniversário de 90 anos, conquistou muito mais audiência no Domingo Espetacular do que o programa do próprio Silvio Santos no SBT, no mesmo horário, né? 2020 foi um ano muito atípico. A televisão teve muita dificuldade de se manter com atrações que fossem ao mesmo tempo instigantes, novas e possíveis de se fazer, né? E a gente sabe que a criatividade também precisa de mínimas condições para ser exercida. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se muitos, se não todos. E vamos começar 2021 na esperança de uma grade de televisão melhor, sempre, né? E também de melhores condições de vida para todos nós, para que a gente assista bem aos programas que forem bem feitos e com todos os seus profissionais com saúde e garra, como todos nós queremos ver, né? TBT da TV sobre este ano de 2020 na TV tem muitos aspectos para serem tratados, né? A disputa de domingo continuou ali firme e forte, principalmente entre Rodrigo Faro e Eliana, né? Apesar das limitações da pandemia, a apresentadora inclusive chegou a ser infectada pelo coronavírus, né? Mas, em geral, o que há de destaques assim, para a gente relembrar nesse TBT da TV sobre o ano é por aí. Se você sentiu falta de alguma coisa, se quiser comentar, deixe aqui a sua mensagem abaixo e já fica desde agora o convite para que na próxima semana, já 2021, você acompanhe o primeiro TBT do novo ano, um ano que eu desejo que seja para você muito bom, né? Dentro das possibilidades, sejamos todos felizes e enfrentemos com coragem e com racionalidade
essa doença que não é brincadeira e que está aí ainda assombrando todo o mundo, né? Que 2021 seja melhor para todos nós e eu conto com a sua companhia na nova temporada que vamos iniciar de todos os nossos programas. Na quinta-feira que vem tem mais TBT da TV. Muito obrigado, um abraço e até lá.